Sejam muito bem-vindos ao podcast da TXM Métodos, um podcast de tecnologia, inovação, criatividade e empreendedorismo. Estamos aqui no YouTube, quem está assistindo pelo YouTube, no txm.business. Nas outras redes, no Spotify, Instagram e LinkedIn, nós somos TXM-Métodos. Lá você pode assistir, pode comentar, pode seguir a gente, marcar no sininho, porque a gente já fez mais de 100 podcasts com bastante gente falando de tecnologia, inovação e empreendedorismo. Nosso estúdio novo aqui, estamos começando agora, nesse ano de 2025, nesse estúdio novo, parcialmente financiado pela FAPESC, nosso parceiro nesse projeto. Obrigado a todos e curtam bastante, que hoje tem dois convidados especiais, o Marcos e a Érica, já vão se apresentar para vocês. Conheço eles há algum tempo, já quase 5 anos que a gente está se conhecendo, e o Marcos já é figurinha carimbada, que já fez um podcast, está fazendo o segundo podcast com a gente, mas do outro ele não falou tanto do que a gente vai falar hoje. A gente vai falar da Escrita Consciência, essa que está aqui, ó, Escrita Consciência, que é a startup deles, que eu tenho, assim, o meu padrinho deles, que eu que ajudei isso a acontecer, assim, a gente vai contar um pouquinho da história da Escrita Consciência. Vamos começar aqui se apresentando, vou começar pela Érica. Érica, quem é você? Conta pro pessoal aí. Oi, muito obrigada, professor, pelo convite. Eu sou Érica Gadelha, participei do governo do Distrito Federal durante 11 anos. Tive a oportunidade de estar no edital do Co-Creation quando resolvi empreender, né? Sou bióloga, trabalhando com sustentabilidade e entrei na área do empreendedorismo pelo edital, agradeço, foi onde eu conheci o professor Marcos e nós montamos a nossa startup, Escrita Consciência, e assim, passa rápido, viu? Já vamos para 4 anos. Legal. Marcos, quem é você? Conta aí pro pessoal. Olá, tudo bem a todos e a todas? Eu sou o professor Marcos Costa, sou cofundador junto com a Érica Gadelha no Escrita Consciência. Tive a sorte e o privilégio de passar pelo primeiro edital do Co-Creation Lab em Brasília, onde o professor Salomão escolheu uma única startup, foi a nossa, Escrita Consciência. Aí lá eu tive também a oportunidade de conhecer a Érica, ela se tornou sócia e cofundadora da Escrita Consciência. Eu sou doutor em letras pela USP, pós-doutor em letramento científico pela UNB, estava terminando meu primeiro pós-doutorado. Hoje eu faço meu segundo pós-doutorado na Fiocruz, né, junto com o professor Fausto, e sempre na área das ciências. E meu sonho sempre foi levar as ciências para todos os recantos do Brasil e do mundo. E graças à Escrita Consciência, ao apoio da TXM, do método dela e de toda a estrutura que ela oferece, no Co-Creation Lab a gente conseguiu aflorar, ficamos em segundo lugar na competição naquele ano, né, Érica? Foi uma competição muito rezada, né, todo mundo. E a gente conseguiu desenvolver. E hoje nós temos diferentes aportes, né? Atendemos outras empresas, ajudamos outras empresas a serem co-criadas, né? Nesse ano a gente já fundou 4 CNPJs, né? Ajudando e sempre replicando esse método maravilhoso que é o TXM. Legal, legal. Érica, como é que conta essa história do empreendedorismo aí? Como é que a Escrita Consciência realmente surgiu? Quais foram as mudanças, a pivotar? Você tem uma história, né, que você estava entrando para a sustentabilidade e foi conhecer o Marcos. E conta essa história para nós aí. Então, essa história é bem interessante, porque eu acredito muito em destino, tá? Às vezes as coisas começam de uma forma e terminam de outra. Eu entrei para o edital da TXM Co-Creation com um outro projeto, porque eu sou da sustentabilidade, já estava, né, trabalhando com educação e sustentabilidade dentro de um órgão público e fui convidada por uma pessoa para fazer esse projeto. E, gente, eu não conhecia nada de startup, nada de co-creation, não sabia nem que tinha edital para esse tipo de coisa. Escrevi o projeto, nós fomos aprovados. E no meio do processo, né, após a aprovação, o time se desmanchou por N motivo, cada um tinha um pensamento diferente, e eu fiquei sem grupo, né? E aí a Vitória, que foi um amor, coordenadora na época, né? E ela falou, Érica, você não sai. Eu falei, eu não quero sair não, eu quero continuar, porque eu quero aprender sobre tudo isso. E ela falou, não, vou te apresentar uma pessoa. E me apresentou o professor Marcos, que na época estava sozinho, e formamos um time. Um time bom, né, Marcos? O Marcos tinha uma outra ideia no começo, a coisa foi pivotando, né? Esse negócio de pivotar é importante, né? Acho bem, conta um pouquinho desse negócio de pivotar, porque as pessoas não sabem o que é pivotar, né? Ter uma ideia e a coisa se mudar de rumo total.
Qual é que era a primeira ideia e como é que pivotou para a escrita consciência? Como é que foi isso? Então, a primeira ideia, eu tinha o conceito de ter uma plataforma de cursos para os nenéns, que nem trabalham e nem estudam. E aí e a gente tinha comprado uma plataforma também em português. Pois é, né? Você comprou plataforma e não sei o quê. Eu queria expandir, mandar essa plataforma, aí a gente viu que os cursos eram ruins, eram cheios de erro de português. Aí eu fiquei revoltado, falei, professor, mas o que você faz? Aí o professor Salomão era nosso mentor naquela época. Aí ele fez uma pergunta muito interessante para mim. Ele disse, o que você faz, Marcos, com os olhos vendados e com a mão amarrada? Eu falei, com os olhos vendados e com a mão amarrada, eu só vou poder falar. Então eu vou falar sobre metodologia científica, porque eu sei muito falar sobre isso. E aí ele falou assim, então, você vai dar aula sobre metodologia científica, mas para quem? Para quem puder pagar. aí foi que a gente começou a fazer metodologia científica para graduação. Fizemos um piloto, eu e a Érica, não deu muito certo. Aí depois a gente pivotou para pós-graduação, aí deu muito certo. Fechamos mais de 10 mentorias no primeiro ano. E aí essa mentoria começou a dar volume. E também nós tivemos outra indicação muito importante na nossa trajetória, que foi o professor Salomão ligou a gente com o Felipe Mandavalli, da Metz. Um abraço aí, Felipe. Experiência incrível. E aí ele colocou a gente para trabalhar lá, para a gente aprender como funcionava uma startup, funcionavam os ritmos, os processos. Porque ninguém nasce empreendedor, as pessoas se tornam empreendedoras. E o TXM ajuda a catalisar esse processo, porque é um processo demorado. Até hoje, nós procuramos melhorar esses processos. A Érica fala, processo é tudo, processo. Mas é diferente ter um método testado de você começar do nada pela sua experiência própria. O TXM ajudou a gente a fazer toda essa jornada. Aí, com o Felipe Mandavalli, nós aprendemos dentro da Metzer, um abraço aí pessoal da Metzer, a estruturar como que era uma empresa. E aí começamos a dar certo as mentorias e fizemos o nosso all-in. Saímos da Metzer para ficar só com escrita. Professor, você falou de pivotar. É bem interessante, porque quando a gente colocou a nossa startup, o pessoal falava, porque uma hora vocês vão pivotar. E a gente era muito agarrado, né? Muito agarrado. Aí, não, a gente não vai pivotar nunca, a gente vai ficar assim, porque a gente sabe o que nós queremos e tudo mais. E aprendemos, e ainda hoje, o quanto que é importante não pivotar, mas você está amadurecendo a ideia e não ter apego, tá? Não ficar agarrado a coisas que você pensava lá no início. Porque, às vezes, isso que a gente pensava, que nós projetamos no início, não faz o menor sentido aqui nesse momento. Entendeu? E isso é maturidade, né? Exato. Empresarial, emocional, pessoal, espiritual, financeiro, que é muito importante. É importante aquilo que a gente fala sempre, e na TXM a gente fala muito, né? De se apaixonar pelo problema e não pelo produto, né? Exato. E assim, o Marcos naquele primeiro momento estava apaixonado pelo produto, né? Era o produto. E daí começamos a entender um problema, que era um problema da sociedade, né? Que era essa produção científica, que era a organização de processos, que era participar de editais, e não tinha ninguém fazendo isso para eles, né? Exato. E, claro que a Metzer, um abraço, né, para o Felipe Mandavalli aí, que nunca fez podcast, que eu já convidei, mas ele nunca veio aqui fazer podcast. Vem, Felipe. Vem, Felipe. Vamos entender isso, né, que aqui o problema eu preciso me apaixonar por ele, né? E vocês se apaixonaram pelo problema e ampliaram, né, os produtos. Fizeram mais produtos. E viajaram por diversos mundos. Eu lembro de uma época que vocês me chamaram porque eles queriam montar uma faculdade. E daí, como é que foi essa ideia aí? Estamos no processo, nós temos esse sonho. Ainda queremos. Mas tudo precisa, mas a gente viu Tem que um a gente não caminho. estava ainda maduro o suficiente para aquela universidade, aquela faculdade que a gente queria montar. Então, o que a gente fez? A gente fez um plano estratégico para a escrita. Então, a escrita vai ser uma universidade em algum momento, mas não vai ser agora. Esse momento é a longo prazo. E nós temos uma estrutura. E o que a gente percebeu? Que nós podemos ajudar não só o pós-graduando, que a gente ficou entre essa ideia entre 2021 e 2022, estruturamos o método HACK, que foi o método que nós criamos dentro da TXM, e hoje agora a gente já tem autonomia nesse método, ele está no 2.0. Já lançamos um livro sobre esse método, né? Está lá no nosso site, Escrita Consciência, COM Ciência. Tá aqui, ó, Escrita Consciência. Né? Que foi o nome do professor que também ajudou, que era Consciência com N, S, e o professor falou assim, vamos dar esse nome? Eu sempre falo, COM, preposição. Preposição. Ciência substantiva. Enfim, professor de português. E hoje, né, a gente não só atende as pessoas B2C,
que nos procuram, mestrandos, doutorandos, pesquisadores, que têm dificuldade de colocar suas ideias no papel, por algum motivo, independente de se você está no início da jornada, no meio ou no final, todo mundo tem dificuldade, né? A Érica sabe, e a gente lida com essas pessoas diariamente, de colocar a ideia no papel, a ideia científica, e depois de colocar no papel, revisar, normatizar, esquematizar, para que essa ideia se torne de fato algo científico. Aí em 2023 para 2024, nós começamos a cuidar de empresas que iam para a gente com um objetivo, um desafio muito específico. Elas queriam ganhar editais públicos, só que elas não sabiam fazer projetos para empresas públicas. E não era qualquer edital, era edital científico, tipo editais da FAPDF, editais FINEP, né? E aí a gente falou assim, olha, se a gente escreve para doutorado e para mestrado, por que não para projetos? Foi esse insight vindo da demanda dos nossos clientes que fez com que a gente criasse o nosso escritório de projetos, né? Até porque nós já tínhamos escrito para a gente, né? Para a escrita consciente, já tínhamos passado em alguns editais. Então, a gente já tinha caminhado por esse lugar e tinha dado certo. Nós fomos aprovados em alguns, né? Então, pensamos, nossa, a gente sabe escrever. Vamos escrever para outras pessoas. E isso se tornou um outro braço da escrita consciência, que é o escritório de projetos. E hoje nós também somos, além de ajudar as pessoas do mestrado e doutorado, com o método HACK, nós ajudamos empresas de diferentes médio, grande porte, até microempresas, para participar de chamamentos públicos e editais públicos de subvenção. O que são esses editais, gente? Em vez de você ir lá numa startup, você vender uma parte da sua empresa para uma pessoa, para um investidor, você participa de uma licitação, participa de um chamamento público ou participa de um edital público que o governo vai ajudar você a pagar. E tem gente que vem procurando a gente e fala assim, mas jura que o governo paga para vocês? E nem tem cobra de volta, né? Às vezes nem tem cobra de volta, né? Na verdade, o governo não paga, ele te ajuda. Né? Ele não paga, ele te ajuda. E aí você não tem que vender a parte da sua empresa, que é essa a maior dor, Salomão. As pessoas, elas procuram muito investidores, anjos, e esquecem que o governo também é um investidor. E o governo, ele trabalha para a área social e cultural. E aí, o nosso outra volta, em 2024, foi nos editais culturais. E nesses editais culturais já começou a dar as primeiras sementes. Fomos habilitados agora da Lei Rouanet da Juventude. Estamos entrando agora com outro edital maior, da Lei Rouanet Geral mesmo, chama Escrita com o Futuro, para literatura marginalizada. Ou seja, nós ajudamos. E fomos agora no dia 21 de abril, né? Saímos no jornal. Fala aí, Érica. Tá, nós saímos no jornal porque ajudamos, né? 11 empresas. Então, nós passamos um capital pela escrita consciência de mais de 2 milhões, tá? Algumas dessas empresas nos pagaram e outras foi um trabalho social. Nós trouxemos empresas de RAs que não têm acesso ao que oferece no plano piloto. Porque, assim, Brasília é formada por 33 RAs, é isso? 35. Distrito Federal e 35 RAs. Então, tudo que acontece no plano piloto, muitas vezes não reverbera nessas outras cidades que são distantes. A gente tem Ceilândia com 300 mil habitantes, tá? Que é grande, né? Então, nós trouxemos de regiões distantes e aprovamos. E aprovamos. Teve uma que nos emocionou muito, que foi o primeiro investimento dela e ela é a terceira geração de catadores, Coletores de resíduos. E isso impactou muito o nosso coração, porque a gente viu que realmente a nossa missão não era só ajudar quem estava no plano piloto, era ajudar as outras RAs, que são regiões administrativas, é uma sigla para regiões administrativas, e isso trouxe para a gente também propósito, Salomão. Igual o mesmo propósito da TXM de tirar as ideias do papel, né? É o nosso propósito também de fazer você ter o seu primeiro investimento público. E por que não, gente? Isso é qualidade também, isso é democratização da ciência, é tornar a ciência uma locomotiva para o desenvolvimento social e não só um artifício da elite, que é o que muita gente pensa. E muita gente boa. Eu trabalho com ONGs também, o senhor sabe dos meus projetos. Sim. Então, assim, tem muita gente boa trabalhando em vários lugares que não tem conhecimento, não tem a educação, quando a gente fala assim, de acesso mesmo, e que não sabe que é uma startup, que poderia ser uma startup, que aquilo que faz pode ter um braço de startup e tudo mais, entendeu? Então, nós somos ponte para essas pessoas. Às vezes, empreender fica muito distante, né? O que é empreender? Ter uma empresa? O que é isso? Eu não quero fazer isso, mas
é um diferencial, ele consegue outras oportunidades, crescer, né? E é isso que a TXM faz, apoiando, né, esses empreendedores a, como a gente escreve aqui, né, mudar o mundo de baixo para cima. Pegar esses empreendedores e construir uma relação, como construímos com vocês, né? Que viam o empreendedorismo um pouquinho mais distante, mas tinham a ousadia de empreender, né? E a Escrita da Consciência surgiu há 5 anos atrás, e nós conversamos há um mês atrás, que a gente foi jantar juntos lá em Brasília, e eu fiz uma pergunta para o Marcos e para a Érica, que assim, quando a gente fala em startup tem esses termos e tal, e o break-even, né? Quando é que vocês começaram a ter lucro? Já começaram, perguntei para o Marcos, já começaram a ter lucro? O break-even já deu? O Marcos, não, já deu 2 vezes, 3 vezes. Como é que foi isso, o break-even? Explica para o pessoal o que é esse tal de break-even, como é que vocês chegaram lá? Então, o break-even, gente, é um termo que é utilizado quando você cobre todos os gastos da construção da sua empresa e começa, de fato, a ter o seu lucro mensal. E isso foi construído para e passo na escrita. Tu com esse microfone que você está falando fora do Por microfone. muitas vezes, né, a gente pagava por escrita. E a gente fala, nossa, quando vai chegar esse break-even? A Érica... Que a gente não precisa mais tirar dinheiro do bolso. Tirar dinheiro do bolso para pagar a empresa. A empresa tem que pagar a gente, porque esse é o processo, da empresa pagar a gente, e não da gente pagar a empresa. Mas também é um processo, gente, que é resiliência, é estratégia e é compromisso também. Porque a gente aprendeu a duras penas a guardar o dinheiro dos impostos, a pensar em cada nota fiscal de forma estratégica, a ter um bom contador, a ter mentores de administração. Hoje nós temos um mentor de administração que a cada 15 dias conversa com a gente e vai puxando lá. Quais são suas métricas? Criar setores, departamentos. Nós viemos aqui conversar com o professor Salomão que nós criamos o departamento pessoal da nossa empresa. E quando a gente começou a tratar com pessoas, e tratar com pessoas não é fácil, mas é tratando com pessoas que você vai deixar de sair do operacional. E aí o break-even aconteceu, né, em 2023, né, 2 anos depois da nossa consolidação, e 2 anos depois a empresa começou a pagar recorrentemente, virou uma nova fonte de renda na nossa vida pessoal, mas também teve a liquidez, né, a liquidez da empresa. Por quê? A gente sabe exatamente quantos meses ela tem, quanto de caixa a gente tem previsto, quanto que a gente pode investir, quanto que vai dar de retorno. A gente pode saber se a gente pode ou não contratar uma pessoa. Nós sabemos o horário, a hora aula e a hora trabalho nossa de empresário. Porque, assim, uma das coisas que a gente tem que diferenciar e que eu, assim, converso com você que é empresário, é saber quanto custa a sua hora. Porque às vezes você fala assim, vou tomar um cafezinho, vou fazer uma reuniãozinha assim. Mas você sabe quanto aquela reuniãozinha, aquele cafezinho tá custando para você? Porque se você não souber disso, você não sabe quanto vale você na sua empresa. Eu acho que todo empresário é mão de vaca. E tá certo, é sério. Eu sou mão de vaca, gente, admito. Assim, eu acho que quando você sabe a sua hora-aula e todo o sacrifício que você tem, todo o trabalho que você tem para chegar ali, você não gasta com besteira. E assim, eu sou o financeiro da escrita e eu gosto muito de guardar. Quando o Marcos fala o break-even e tudo mais, nós nos capacitamos para isso, tá? Então, todo mês eu guardo alguma coisa para a gente ter no final do ano, eu invisto uma parte, eu tiro da nossa vista o que a gente não vai precisar usar naquele momento. Se a sala, nós ficamos no co-work, né? Então, assim, se a gente usa muito aquela sala e tá dando, veio um mês que veio estourado, assim, muita sala de reunião. Nós fomos para o Senai. Lá nós fomos aprovados. Temos uma sala gratuita lá. Então, a gente já economiza na sala. Todas essas coisas fazem com que a gente tenha um percentual de dinheiro no final do mês que seja interessante para a gente. Empresário é isso, entendeu? É tipo economia doméstica, professor. A gente e buscar oportunidades. Como essa oportunidade do Senai. Surgiu aqui, tem isso. Tem que estar atento, né? Tem que estar muito atento. E assim, se você não tem essa capacidade ou esse tempo, gente, contrata alguém que tem. Porque a gente fala assim, mas eu vou contratar alguém só para falar das oportunidades? Sim, vai ter que contratar. Porque informação qualificada, gente, dá tempo para você agir. Uma coisa é você saber que um edital vai abrir daqui a 2 meses. Outra coisa é você saber que o edital abriu semana passada e vai fechar na outra. E a gente da Escrita Consciência faz isso. A gente dá tempo para o empresariado se qualificar para poder ter a melhor oportunidade de participar daquele edital. A gente não promete que vai ganhar.
A gente promete que você vai ser um ótimo candidato para poder ganhar aquele edital. Porque a diferença é que você ir para uma batalha preparado, bem alimentado, sabendo que a jornada que você vai ir. Outra coisa é você ir para a batalha todo desnutrido, sem a roupa adequada, sem o vestimento adequado. Ou seja, você não vai conseguir batalhar direito. Todo edital é uma batalha. E a gente dá as melhores armas para os nossos clientes. Eu sempre digo, a gente vai escrever com a alma, não se preocupe, a gente vai escrever da melhor maneira possível. E com dados científicos, por escrita consciência. E daí uma coisa que daí eu vou buscar numa coisa que o Marcos gosta muito, eu sei que a Érica também gosta, que a escrita consciência acabou entrando numa hype, numa moda, numa coisa bem importante, que é a inteligência artificial, né? Sim. Que é um super parceiro das startups hoje, né? Sim, mas aí o que a gente fez? A gente entrou nessa onda, mas não pensando ela como uma onda, mas pensando no futuro da escrita consciência. Porque hoje as pessoas usam o ChatGPT, Gemini, Cotlop e vários outros, ou Perplexity, como se fosse uma coisa que você fala, faça isso para mim. E de forma não crítica. E isso tira da escrita a alma que a gente fala tanto, da essência da escrita científica. E por isso nós fomos a primeira startup, a do Brasil, junto com a Escrita com TH, que nós fizemos parceria com outra lá do Nordeste, né? O professor Marcos Aires, um abraço. Escrevemos juntos o Escrita Científica com Inteligência Artificial Humanizada. É um livro. Esse livro as pessoas podem acessar. Então, se você escrever Escrita Científica com Inteligência Artificial Humanizada, Marcos Costa, Érica Gadelha, você vai achar o nosso livro. Nós vamos colocar o link lá no... Vou te passar o link, então. Uhum. Professor, em 2022... a gente fez o primeiro curso, foi em 2022, né? Nós fizemos o primeiro curso de escrita com inteligência artificial. Gosto muito de falar isso, porque tínhamos mapeado 44 inteligências só. Olha o curso. Tem faz um o quê? monte. 2 anos. 2 anos. E para você ter ideia, em 2024, nós tínhamos 100 milhões de usuários do ChatGPT. Hoje nós temos 140 milhões de usuários do ChatGPT. E o Brasil é o terceiro país que mais utiliza o ChatGPT no mundo. Tanto que o ChatGPT no Brasil, ele é um tester. Porque em vez da China ou dos Estados Unidos, que eles produzem informações mais lógico-matemática, o brasileiro é criativo, minha gente. Ele faz pergunta que nem o chinês e nem o norte-americano faz. Então, aqui é o celeiro de ideias do ChatGPT para melhorar a performance da máquina, do Machine Learning. Então, sabendo disso, nós criamos a nossa própria IA. Ela chama Darcy, em homenagem a Darcy Ribeiro. Né? Ela está sendo desenvolvida com apoio da FAP-DF no BSB Start Fase 2. E temos também o Tecnova, que é um outro edital, com outra ideia, que nós criamos uma outra inteligência chamada Smart Propose. Enquanto a Darcy ela é criada para a ciência e para ser a ponte entre você que está com uma ideia, mas não sabe como colocar dentro de uma proposta científica, a Smart Propose, do outro lado, ajuda empresários e microempresários a fazerem as rotinas administrativas de forma mais rápida. Por exemplo, a proposta comercial, com serviços, que é mais complexa, você tem que escrever um pouco o seu cliente, ela ajuda. Um projeto que seja mais rápido, mas você é um empresário e não sabe escrever de forma moderna ou de forma científica. Tem vários estilos no Smart Propose. A Darcy, por sua vez, ela é mais científica. Ela se traduz em o pensamento científico de uma maneira mais simples para que você possa ser, entre aspas, letrado cientificamente de forma mais eficaz. Então, hoje nós temos nossos filhos digitais nascendo. Então, a Escrita Consciência ela não é somente um escritório de projeto, não é somente uma empresa de consultoria, mas hoje nós também somos um hub tecnológico. E eu amo a nossa IA, porque sem ela a gente não conseguiria prestar todo o serviço que a gente presta com a escrita, porque ainda estamos no operacional, professor. Nós estamos nesse processo de capacitação de equipe e tudo mais, vamos sair do operacional e a nossa IA, que assim, ela escreve como se fosse nós dois. Assim Nos ajuda muito, muito, não tem como, entendeu? Eu amo nossa IA, que fique registrado. E o bom é que ela colocou o nome do irmão dela, Érico Gadelha. Aí ela falou assim, começou a responder no feminino, Érico, não, esse é o meu irmão. E é engraçado que, assim,
quando você... Mas assim, tem toda a nossa trajetória de vida também para usar uma inteligência, né? Exato. Quando você está conversando, está pedindo a ela que faça as coisas, você tem que explicar. Eu sempre falo para o Marcos, a gente treina a comunicação com a inteligência artificial, porque eu deixo tudo muito explicado para que ela não se desvie do que eu quero. Quando eu coloquei lá o currículo do meu irmão, que se chama exatamente Érico Gadelha, igual a mim, Com K também? com K também, é igual. Mudou e o A. Ele me deu o currículo como se fosse eu. Aí eu tive que explicar. Eu falei, caraca, olha aqui, tenho que explicar que ele é o meu irmão, é administrador de empresa e tudo mais, que é uma outra coisa. O quanto que, se eu não tenho essa comunicação clara, ela também não me dá as respostas claras, entendeu? Exatamente. Legal. A gente tinha, assim, horas para falar, mas né, se a gente ficar falando o tempo todo aqui, vamos ficar dias. Então, nós vamos fazer agora nossa finalização do nosso Claro. podcast com as perguntas TXM, que são Ótimo. bastante importantes para nós, essas perguntas que vão dizer para nós um pouquinho do que é TXM. Então, vocês sabem, talvez o nosso ouvinte não saiba, T de think, de pensar, X de experience, da experiência e M de management, de gestão. Então, eu vou perguntar, começando para a Érica, T, think, pensar. Um livro, um filme, uma música, alguma coisa que inspira você e vai inspirar os nossos empreendedores. Tá, eu vou falar do livro que eu estou lendo agora, o Elon Musk. Tá, ele não está no hype agora, até porque tem essas coisas com os Estados Unidos. Mas, gente, a trajetória dele para chegar o que ele é hoje é bem interessante, é muito inspiradora. Que ele não desiste. Tem uma parte do livro que ele fala que ele passou, tipo, 3 dias só programando, porque ele queria entregar aquilo lá. Quantos de nós fazemos isso hoje em dia? Né? O foco, o objetivo e, como fala o Marco, o processo tem que ser cumprido. Eu acho muito interessante e está sendo bem inspirador. Ok. Marcos, think, um livro, uma pessoa, um filme, uma música, o que você vai indicar para o nosso empreendedor? Eu tô lendo um livro chamado O Homem Integral, do Divaldo Franco, E é interessante como fala o homem integral. Como que é ser integral? Não é você só pensar em você, é você entender que o mundo precisa que você saiba quem é você. Então, quando o empresário ele sabe quem ele é e o potencial que ele faz, ele impacta o mundo. Então, deixe de pensar apenas no outro, o que o outro quer, o que a humanidade precisa, mas pense o que você é e como que a sua essência pode mudar o mundo. Legal, legal. Experiência, uma experiência que mudou tua vida. A experiência que mudou a minha vida, quando minha mãe me deu R$200 para eu ir e R$100 para voltar para São Paulo e falou assim, que eu queria ir para São Paulo, tinha passado em São José do Rio Preto, na Unesp, e tinha passado na USP. E aí minha mãe não queria que eu fosse para a USP, queria que eu fosse para a Unesp, que ficava mais perto de lá. Eu podia voltar todo final de semana. E ela falou assim, eu falei assim, eu quero ir para a USP. Eu passei lá e é meu sonho ser na USP. Então ela falou assim, tudo bem, tá aqui, ó, R$100 para você ir, R$100 para você voltar. E eu escolhi usar R$100 para ir e os outros R$100 para pegar o táxi e ir para a USP. Queimei meu passagem de volta. Aquela decisão mudou minha vida. Legal, muito bom isso, saber que a educação muda a vida das pessoas também, um sonho muda também a vida das pessoas. Sim. Érica, a experiência que mudou tua vida. Então, quando eu terminei a faculdade de biologia, eu trabalhava na Yakult, né? Que é lactobacillus casei xirota e tudo mais. E a minha coordenadora tinha falado, Érica, quando passar mais um tempo, eu te mando para São Paulo. Só que eu tinha algumas amigas que estavam fazendo mestrado aqui em Brasília. E eu falei, caraca, eu quero ir para Brasília. Eu comecei com biologia molecular, tá, professor? Aí eu fui aceita aqui na UNB e a menina não queria me dispensar e também não ia me mandar para São Paulo tão cedo. E eu resolvi vir para cá, para Brasília, quer dizer, lá para Brasília. Então foi uma experiência bem interessante. E assim, minha mãe também não queria, e eu vim à revelia, e eu acho que mudou toda a minha vida. Ok. M de Manage. Qual é a ferramenta que você indica para esse empreendedor, para esse novo empreendedor? Qual é a ferramenta que você indica? A ferramenta, eu acho que, além de uma boa dose de humanidade, é sério, que a gente, quando trabalha com empreendedorismo, trabalha com pessoas, tem que ter um CRM, minha gente. Legal. O CRM é importante. A gente usa aqui, a gente criou um CRM dentro do Notion. Funciona pronto. bem, funciona bem. Aham. A gente criou aqui no TXM um CRM dentro do Notion.
Marcos, ferramenta. Qual é a ferramenta que você indica para ser empreendedor? Gestão do tempo, gente. Eu trabalho com prazos de minutos e horas e dias. E a Érica sabe, toda minha demanda tem hora e dia para entregar. E eu cobro a hora, o dia, o momento, porque a gestão do tempo tem que ser importante. Se você que é empreendedor não tem agenda, você vai ser a agenda de outra pessoa. Isso não é uma frase de efeito, gente. Isso é a pura realidade. Tenha a sua agenda, cumpra o seu horário. Do o que doer, você vai cumprir o seu horário. Eu pergunto, quando eu me pergunto hoje, qual é a ferramenta que você indica para o empreendedor? Google Agenda. Google Agenda é a melhor ferramenta que tem. Também. Legal. Foi muito legal falar com vocês. A Érica chegou aqui, pegou a sua canequinha e disse, olha que bonitinha essa canequinha aqui. Então a gente tem que trazer também alguma coisa para a Érica, né? Lembrar do nosso podcast, lindo, né? Chique, tá meu nome. Obrigado. Gente. Gente, que fofo. Por isso que o senhor é nosso padrinho. Olha aqui, gente, que bonitinho. E olha o símbolo da TXM aqui, olha que Lindo. bonitinho. Muito obrigado. Vou Muito guardar com obrigada, carinho e usar professor. também, né? Tá. Obrigado a vocês. Mensagem final de vocês, quiserem passar aí pro pessoal aí. Quer começar? Eu só quero dizer, gente, não desista. É muito importante a gente ter um sonho. Não desista. Gente, eu quero agradecer ao professor Salomão, nosso mentor, que acreditou no nosso sonho, que fez nosso sonho ser o que é hoje, a escrita consciência. E dizer que escrever não é fácil, gente. Escrever demanda tempo, escrever demanda conhecimento, escrever demanda alma. E nós temos conhecimento, tempo e alma para você. O que te falta, nós temos. Então, se você é um empresário, se você é uma empresária, se você quer participar de editais públicos, venha para a Escrita Consciência, mande lá um e-mail para a gente, é escritaconsciência@gmail.com, ou entre no nosso site, nosso Instagram também é Escrita Consciência. Pare de sofrer, venha escrever mais, melhor e mais rápido com a Escrita Consciência. Obrigado, parabéns a vocês. Foi um prazer tê-los aqui com a gente aí. Obrigado, pessoal. Nós estamos no YouTube, txm.business, nas outras redes sociais, TXM Methods. Contamos com vocês. Até a próxima.